Estamos aqui em mais uma manhã de corrida da Fórmula 1, onde depois de um treino livre, duas classificações e uma corrida, teremos agora o GP da China de Fórmula 1, que desde o início se mostrou bem imprevisível, já que tudo o que foi visto na questão de dados e simulações parece que não funcionou nada na pista, e carros que aparentemente não estavam tão fortes acabaram surpreendendo, e outros apontados como surpresas acabaram decepcionando, deixando no ar o que poderíamos esperar dessa corrida, com McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull se colocando como as principais candidatas às primeiras vagas, mas algumas outras equipes também andando muito bem, como a Racing Bulls e a Williams. Então muita coisa poderia acontecer e era difícil apontar quem seria o vencedor dessa corrida. Então, antes de te contar todos os detalhes do que aconteceu na pista, apenas te convido a inscrever-se aqui no canal para você não perder nenhum detalhe sobre o mundo da Fórmula 1, já que temos vídeos todos os dias, sempre cheios de informação e diretos ao assunto para você. E se gostar desse vídeo completão, e se quiser apoiar a nossa equipe, que está trabalhando hoje de madrugada, peço que você deixe seu gostei nesse vídeo, já que isso ajuda e nos anima demais aqui no GP em casa. Bom, vamos então para as atividades em pista desse GP da China, onde antes da corrida iniciar, a Red Bull informou que Liam Lawson começaria no pit lane. Lawson, que fez uma péssima classificação e largaria da última posição, com a Red Bull se aproveitando dessa situação para fazer alguns ajustes em sua suspensão, o que violou a regra do parque fechado, e devido a isso, ele terá que largar do pit lane, com Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro, sendo assim o que largará na última posição na pista, 19ª colocação, com o carro da Sauber também mostrando que pode ter um desempenho um pouco mais forte que o normal, mas sem grandes promessas de que ele pode ser uma surpresa. Lá na frente, a Red Bull de Verstappen aparentava estar com um desempenho razoável. Lewis Hamilton também mostrou um ritmo de corrida bem interessante na corrida sprint, mas os carros mais fortes aparentavam ser mesmo os da McLaren, principalmente o de Oscar Piastri, que tem mostrado um controle um pouco maior desse carro nesse final de semana, com Norris sofrendo bastante e afirmando que o carro está bem difícil de se guiar. Bom, e na largada do GP da China, o Oscar Piastri conseguiu sair bem e se manteve na liderança, defendendo sua primeira posição, com seu companheiro de equipe, Lando Norris, também saindo bem e ganhando a posição de George Russell, assumindo a segunda colocação, com Max Verstappen, por outro lado, largando mal e perdendo duas posições. Já bem mais lá atrás, Bortoleto até largou bem e ganhou posições, mas depois cometeu um erro e acabou rodando seu carro, indo até para a brita, por sorte não ficando atrasado, ao lado por ali, mas caindo para a última colocação, com a equipe optando por já fazer sua primeira parada nos boxes para trocar pneus e colocando pneus duros para que ele vá mais longe na corrida sem precisar parar e quem sabe ele pudesse se recuperar desse erro no início da corrida. Outro problema dessa largada aconteceu com Charles Leclerc, que acabou tocando no carro de Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe, e danificou sua asa dianteira, o que fez com que ele perdesse um pouco de desempenho em seu carro, e algumas voltas depois, Fernando Alonso teve problema de freios, com alguns outros carros apontando que o freio da Aston Martin estava pegando fogo, e devido a isso, na volta 6, Alonso abandonou a corrida. Chegando à volta 10, Oscar Piastri continuava na liderança, com Lando Norris 1,7 segundos atrás em segundo, e George Russell 2,5 segundos atrás de Norris em terceiro. Na sequência tínhamos os dois carros da Ferrari, com Hamilton e Leclerc, e em sexto colocado, Max Verstappen. Bortoleto era o 19º, que nesse caso era o último, já que Alonso tinha abandonado, e estava 22 segundos atrás do 18º, que era o seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg. Perto da volta 12, os carros começaram a fazer suas primeiras paradas nos boxes, com as estratégias variando bastante nesse momento, com alguns optando por ficar na pista por mais um tempo, o que poderia significar algumas tentativas de fazer apenas uma parada nos boxes. O líder Oscar Piastri parou na volta 14 e não fez uma parada tão boa assim, restando a aguardar se ele manteria a liderança depois dessa parada mais lenta. Mas após a parada de todos os líderes, felizmente para ele, ele conseguiu voltar na frente, com George Russell ganhando a posição de Norris e assumindo a segunda colocação,
e Norris caindo para terceiro. E na volta 18, o Norris foi para cima de Russell e recuperou essa segunda colocação, com o carro da McLaren mostrando um bom ritmo, por mais que a Mercedes também estava com um ritmo bem interessante nesse momento. E na volta 21, a Ferrari pediu para Lewis Hamilton ceder posição para seu companheiro de equipe Charles Leclerc, com Hamilton reclamando um pouco no rádio, dizendo que estava se aproximando do carro da frente, que era o terceiro colocado George Russell, mas mesmo assim, a equipe exigindo que os carros trocassem de posição, com Hamilton, ou mesmo, aparentemente não feliz, aceitando e cedendo a esse pedido. E parece que essa decisão da Ferrari deu certo, já que na volta 26, Leclerc se aproximou de George Russell de forma perigosa e já abria a asa móvel contra ele, podendo ganhar essa posição do carro da Mercedes já nesse momento, mas afirmando que estava um pouco difícil, já que a saída de curvas de Russell era muito boa, com ele conseguindo abrir uma boa vantagem nesse momento e isso defendendo a Mercedes nas retas, com os dois ficando muito próximos nesse momento. Na volta 28, Gabriel Bortoleto fez sua segunda parada nos boxes, colocando novamente pneus duros, e agora provavelmente indo até o final da corrida com esse jogo de pneus, com ele ainda na última colocação nessa corrida. Na volta 32, uma disputa inesperada aconteceu na pista, com o carro da Haas de Oliver Bearman simplesmente dando um X e ultrapassando Liam Lawson, da Red Bull. Lawson, que fazia uma corrida muito ruim, não conseguia se livrar lá do fundo do pelotão, o que não é nada bom para ele, já que algumas informações indicam que ele só tem até a próxima corrida para mostrar um desempenho melhor, e caso contrário, ele já pode ser substituído por um outro piloto na Red Bull. Perto da volta 40, a equipe McLaren avisou seus pilotos que uma chuva estava se aproximando do circuito e talvez atingiria eles nas 3 últimas voltas da corrida, o que, claro, poderia embaralhar muita coisa e até causar um caos nesse GP da China. Chegando à volta 40, um dos carros que estava mostrando um ritmo bem interessante era mesmo o de Oliver Bearman, que escalava o pelotão lá atrás, se aproveitando de seus pneus médios, com ele nesse momento chegando na zona de pontuação com seu carro. Um excelente desempenho da Haas, que enfim está mostrando um carro competitivo e seus pilotos estão conseguindo tirar proveito dele. E também próximo da volta 40, outro carro que mostrava um desempenho muito forte era o do Gabriel Bortoleto, que até poucas voltas atrás estava 9 segundos atrás de seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg, mas agora na volta 43, essa distância já era de apenas 2 segundos, com sua equipe pedindo para ele pegar leve com o carro, não forçar demais e deixar no ar se a equipe fazia isso para evitar uma disputa entre os dois pilotos da equipe ou se era realmente um desgaste a mais do carro que eles queriam evitar. Ao questionar a equipe no rádio, a Sauber falou realmente que era para Bortoleto não disputar posição com Hülkenberg, se mantendo atrás. Mas mesmo assim, na volta 45, essa distância entre os dois já era de menos de 1 segundo, e Bortoleto abria a asa móvel para cima de Hülkenberg. Na volta 46, Bortoleto avisou a equipe que não ia ter jeito não, e ele ia ter que passar Hülkenberg. Com essa ultrapassagem acontecendo, e agora o brasileiro sendo o 18º colocado, com Hülkenberg sendo o último nesse momento, com o carro da frente de Bortoleto sendo o de Leon Lawson, com 17 segundos de vantagem, o que seria bem difícil de tirar nesse momento. Para ajudar um pouco mais o brasileiro, o carro de Yuki Tsunoda teve alguns problemas, e precisou parar nos boxes para trocar a asa dianteira que estava danificada, com o brasileiro ganhando mais uma posição e assumindo a 17ª colocação. Faltando 5 voltas para o final, Lando Norris, já há um bom tempo, relatava problemas em seu freio, com o engenheiro pedindo para ele pegar leve com seu carro, mas mesmo assim, o piloto forçando ainda mais do que o normal, tentando se aproximar de Piastri, o que poderia ser perigoso e colocar sua corrida em risco, já que os problemas aparentemente eram sérios, com ele nesse momento a 3 segundos de Piastri, com uma vantagem de 7 segundos para George Russell, que era o terceiro colocado. Também nessa reta final, outra de disputa foi a de Max Verstappen com Charles Leclerc, que valia a 4ª colocação, com Verstappen mostrando um ritmo mais forte do que o piloto da Ferrari, e assim, ganhando essa posição, com Leclerc não vendendo barato e tentando recuperar logo na sequência, com os dois fazendo a volta
53 praticamente lado a lado, e no final Verstappen acabou se dando melhor e se manteve nessa quarta colocação. E na reta final da corrida, Norris realmente apresentou problemas sérios de freio e seu ritmo caiu demais. Com ele ficando quase 10 segundos atrás de Piastri, George Russell por pouco não se aproximando. Talvez mais uma volta e Norris não iria resistir, já que Russell chegou a apenas 1,3 segundos atrás de Norris. Mas a sorte dele é que a bandeira quadriculada chegou antes e assim Oscar Piastri foi o grande vencedor do GP da China, com Norris em segundo e George Russell em terceiro.